Fala pessoal, eu vou agora aqui resolver com vocês uma questão de língua portuguesa que estava presente na prova do concurso público de 2014 na Prefeitura Municipal de Pacajus, no interior do Ceará, em todas as provas de nível médio. O enunciado da questão diz o seguinte: de acordo com as regras de figuras de linguagem, assinale a alternativa correta. E a frase a ser analisada é essa: João pretende vencer-se a si mesmo. O termo destacado está representando uma redundância, figura que também é conhecida como. Como vocês veem no título do vídeo, eu considero essa questão uma das mais difíceis, né, se não a mais difícil de todo esse concurso público, porque ela requer o conhecimento de figuras de linguagem bem pouco usuais e com os nomes bastante esquisitos, venhamos e convenhamos. Olha as opções. Item A, anacoluto. B, silepse. C, hipérbato. D, pleonasmo. Então, para responder essa questão, é necessário que a gente faça uma rápida revisão do significado de cada uma dessas figuras de linguagem. O anacoluto, ele corresponde a uma ruptura da ordem lógica e vai haver, nesse caso, uma perda da função sintática dos elementos da frase. O exemplo que eu trouxe para vocês é o seguinte: a rua deserta, esse silêncio é aterrorizante. Então, se a gente for fazer uma análise sintática dessa frase, fica assim: esse silêncio seria o sujeito, seria o verbo de ligação, e aterrorizante é uma característica do silêncio, portanto, um predicativo do sujeito. E aí, essa locução, ela ficou sem uma função sintática definida. Então vamos chamar ela de sem função sintática definida. Então eu tenho aí o exemplo de anacoluto. Silepse. A concordância entre as palavras acontece pelo significado, não pela gramática. A concordância ela é com a ideia, ou seja, é uma concordância ideológica. Então o exemplo é: todos os professores estamos felizes com a aprovação de nossos alunos. Então destaque para essas duas palavras, ó, professores e estamos. Professores, a gente poderia substituir por eles, que é um pronome pessoal do caso reto, tá? E ele é da terceira pessoa do plural. Estamos seria uma concordância com nós. Nós estamos, que por sua vez é um pronome pessoal do caso reto, primeira pessoa do plural. Ou seja, existe uma certa discordância, né? Terceira pessoa do plural combinando com a primeira pessoa do plural, mas é justamente isso o significado da silepse. Mas isso ocorreu nessa construção para dar ênfase que quem fala está incluído entre os professores, ou seja, todos os professores estamos, ou seja, nós estamos felizes com a aprovação de nossos alunos. Ok? Hipérbato. Nesse caso vai ocorrer uma inversão da ordem direta dos termos da oração. Então, para quem não lembra, o que é uma oração? Uma oração é uma frase com um verbo. Tá? Então, o exemplo de hipérbato que eu trouxe é: tão fatigada vinhas e tão cansada. Isso aqui seria a ordem indireta. Se eu fosse reescrever na ordem direta, eu teria vinhas tão cansada e tão fatigada. Ou vinhas tão fatigada e tão cansada. Okay? E o pleonasmo, ele significa uma repetição de uma mesma ideia. Então já dá para ter
noção de qual é que vai ser a nossa resposta, né? E o exemplo aqui seria o famoso subir para cima, descer para baixo, tá? E a observação principal aqui que eu trouxe para vocês é que é importante não confundir o anacoluto com o hipérbato. No anacoluto, eu tenho a perda da função sintática. Tá? Então, eu vou ter termos sem função sintática. Ou seja, uma quebra gramatical. Já no hipérbato, esses termos vão continuar tendo uma função sintática, só que eles vão estar numa ordem inversa. Então, o que muda aqui é que a ordem será inversa. Ok? Então, muito cuidado com essa dupla aqui. Então, voltando para a questão, eu já consigo responder. Tá? Então, João pretende vencer-se a si mesmo. Então, seria um pleonasmo. Tá? E para ficar mais completo ainda a resposta, eu explico para vocês o seguinte, que o João, nesse caso, ele é o sujeito, pretende é um verbo transitivo direto, ou seja, ele requer um objeto direto. A frase por si só não poderia terminar. João pretende. Mas pretende o quê? Então, quando eu pergunto o quê, a resposta desse o quê é o objeto direto. Então, vencer-se é o objeto direto. E o a si mesmo? A si mesmo seria o pleonasmo, né? Seria o exemplo do pleonasmo. Ok? Então, se você gostou, deixa o teu curtir, compartilha com os teus amigos e um forte abraço.